Olá, sou Carlos Alexandre Neto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e candidato à presidência da SBPC. Inicio contando brevemente a minha história e minha visão de políticas de ciência, tecnologia e educação. Sempre gostei de entender o funcionamento das coisas e tive a oportunidade de fazer a minha formação científica com o professor Esquerdo, grande mestre e neurocientista. Após o mestrado e o doutorado na URGS, parti para o pós-doutorado na Universidade de Londres. Sou professor titular do Departamento de Bioquímica, atuo em pesquisa na área de neurociências e sou membro da Academia Brasileira de Ciências. Além de viver intensamente a ciência e a educação, cedo entendi a necessidade e a importância de trabalhar pelos interesses coletivos através das sociedades científicas. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e secretário regional da SBPC Rio Grande do Sul. Sou membro do Conselho da SBPC e participo dos grupos de trabalho de ensino superior e de políticas da CAPES. Também me dediquei à gestão na URGS, onde fui diretor do ICBS, pró-reitor de pesquisa e pró-reitor de graduação. Fui reitor da universidade por 2 mandatos, de 2008 a 2016, período de grande expansão, inclusão, qualificação e internacionalização das universidades federais. Compartilho a visão de que o cenário social e político no Brasil é muito crítico e preocupante. São impactantes os retrocessos nas áreas ambiental, da saúde, da educação, da ciência, dos direitos humanos e da economia. A crise humanitária causada pela incapacidade governamental de gestão da pandemia do novo coronavírus se revela na morte de mais de 430 mil brasileiros, no enfraquecimento da economia e no aumento da pobreza e da insegurança alimentar. Essa crise ainda é impulsionada pela negação da ciência e da diversidade social e cultural, pelo avanço das pautas conservadoras e pelo crescimento da violência social e institucional. As políticas de educação e de ciência, tecnologia e inovação têm sido francamente desastrosas, marcadas por questões ideológicas, pela depreciação das humanidades e por práticas de verdadeira desconstrução de avanços conquistados com muita luta pela comunidade científica e acadêmica. A asfixia orçamentária praticada nos últimos anos ameaça paralisar as universidades federais, as agências de fomento e os institutos de pesquisa, e compromete o presente e o futuro da ciência nacional. Novas políticas sociais estão seriamente ameaçadas pela procrastinação do censo demográfico, e o MEC já considera atrasar a aplicação do Enem 2021. Já a lei orçamentária sancionada para 2021 consolida o cenário de desinvestimento iniciado em 2016 com a Lei do Teto de Gastos. Com o menor orçamento em uma década, o CNPq enfrenta sua pior crise e a CAPES depende de recursos suplementares para honrar os compromissos com as bolsas de estudo e o fomento. A luta pelo orçamento de ciência e tecnologia no Congresso Nacional deve se intensificar, principalmente na iniciativa de ciência e tecnologia no Parlamento. E é provável que ações e instâncias do Poder Judiciário venham a ser necessárias. Nossa proposta para a gestão 2021-2023 da SBPC é pautada pela defesa intransigente da ciência e da educação, do direito à vida e da democracia. Trabalharemos em 4 grandes eixos, de forma articulada com outras instâncias da sociedade civil organizada. O primeiro eixo é o do orçamento e estrutura, que inclui a recomposição orçamentária das áreas de ciência e educação, a garantia do fim da reserva de contingência do FNDCT e o repasse de 5 bilhões de reais ainda em 2021, como aprovado no Congresso. A revisão ou a revogação da lei do teto, pois a visão Estado-empresa asfixia as áreas sociais e privilegia o sistema financeiro. A permanência do CNPq e da CAPES como entidades independentes, complementares e adequadamente financiadas e a manutenção de institutos e centros nacionais de pesquisa. O segundo eixo é o das liberdades individuais, tendo o reconhecimento da liberdade acadêmica como princípio basilar das atividades de ensino e pesquisa, e a defesa da liberdade de expressão e manifestação em face do projeto Escola Sem Partido e da Lei da Mordaça. O terceiro eixo é o da defesa dos direitos, especialmente o direito à vida, à educação, os direitos da mulher, as questões de gênero e as políticas de ações afirmativas nas universidades, a defesa e a valorização da cultura. Também trabalharemos na defesa enfática do meio ambiente, das populações indígenas e dos quilombolas. O quarto eixo é o funcionamento da SBPC,
que inclui a valorização e a popularização da ciência, com destaque para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil e a modernização dos canais de comunicação da SBPC, especialmente com as escolas e os jovens. O apoio às secretarias regionais, com estímulo às reuniões regionais e a criação de núcleos, e a valorização dos grupos de trabalho e a articulação crescente com as sociedades científicas afiliadas. Usei a palavra defesa muitas vezes. De fato, estamos sendo atacados, e a SBPC deve ser essa entidade de resistência ao obscurantismo, ao negacionismo e às políticas anti-ciência e anti-educação. Mas também seremos proativos, resgatando o papel da educação e da ciência para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual. Queremos contribuir para a construção de um projeto de país, com esperança e garantia de direitos. O sucesso das ações da SBPC depende do engajamento e da mobilização de todos. Venha participar e contribuir.